Boa tarde, estamos aqui com Tony Lindau da WR Brasil, que é um dos painelistas aqui do evento de hoje. Muito obrigado pela participação, Tony. Tony, então tem algumas perguntinhas rápidas aqui. A gente falou muito aqui ao longo do dia sobre o conceito de ruas completas ou cidades mais compartilhadas. Você poderia explicar isso um pouquinho melhor? Nós temos hoje um ambiente viário que foi basicamente todo construído para o automóvel, e inclusive as expensas de calçadas que foram reduzidas e tal. Nós precisamos resgatar essa dimensão humana da cidade e a primeira coisa é olhar para esse espaço viário e redesenhar. Seguramente pessoas para serem atendidas precisam de melhores passeios. Nós precisamos compartilhar também a questão da bicicleta nesse espaço e colocar lá antes o transporte coletivo do que o transporte privado. Então usar essa nova ordem, que é uma ordem de certa forma universal e que as belas cidades no planeta estão fazendo. Estamos falando de uma plataforma única, com espaços bem delimitados e seguramente gerando aí um interesse muito maior da população, ou seja, seguramente fachadas ativas, porque isso vai acontecer na medida que nós tenhamos mais pessoas circulando. Esse é um projeto bastante interessante, hoje estamos fazendo aí com 11 cidades, mas um interesse muito grande da Frente Nacional de Prefeitos, que é a nossa parceira, e de outras tantas cidades que querem fazer. É mais de um modal ocupando um único espaço, ou não? Eu diria assim, cada um desses 11 projetos que nós temos no momento são distintos, dependem muito da natureza da via e do que se quer lá fomentar. Em alguns são atividades noturnas, por exemplo, onde claramente nós precisamos ampliar essas plataformas para pedestre e ampliar inclusive áreas que possam ser ocupadas por bares e por atividades noturnas. Em outros locais já vai ser um pouco diferente, mas em alguns deles há convivência e o que a gente quer também não é só concentrar em atividades noturnas, mas propiciar o uso diurno, porque muitos desses lugares ficam absolutamente fechados durante o dia. Então esse mix de atividades é importante e eu diria assim, o espaço do pedestre tem que ser totalmente separado. Nós estamos falando de uma mesma plataforma, mas em alguns casos no planeta, inclusive o espaço que sobrou para o automóvel é menor do que a largura do automóvel. Isso significa que o automóvel, quando inserido nesse espaço, ele precisa negociar com os outros, o seu próprio espaço. É um pouco a reversão, porque hoje a gente está caminhando lá na calçada, não cabe, tem a árvore, a gente vai para a via e cuida para um carro não passar por cima. Aqui é um pouco a lógica contrária, talvez o carro tenha que pedir para alguém tirar uma cadeira para ele poder circular. E isso, de certa forma, também reorienta a ocupação e o uso desse espaço. E as redes de transporte, as redes estruturais, elas têm que ser mais integradas e mais ramificadas para alcançar a todos? Quando falamos de uma rede multimodal integrada, significa o seguinte, a gente não pode pensar que bicicleta, à exceção de alguns aventureiros aí que vão fazer 30 quilômetros numa viagem para o trabalho, quer dizer, ela está muito mais associada à primeira e última milha, então ela tem que ser parte de um todo. E quem mora muito longe e precisa fazer esses longos deslocamentos, precisa ter rapidez no deslocamento. E isso, obviamente, vai precisar de um veículo de maior capacidade para fazer em espaço segregado, para ele justamente poder ter esse bom desempenho. E nessas redes multimodais é muito importante que o sistema tarifário seja muito bem resolvido, que a gente não fique aí com 10 cartões no bolso, e que a gente tenha um só, e que de preferência seja o mesmo que a gente compre outras coisas. Ou seja, tem que ser simples, tudo tem que ser muito simples, coordenado no espaço e coordenado no tempo e coordenado financeiramente também. E um espaço importante do compartilhamento nessa dimensão é justamente o transporte sob demanda. O transporte sob demanda, e aí vem a questão de estudar qual a densidade necessária para suportar um sistema que possa atender múltiplas pessoas numa única viagem. Então, assim, tem alguns que entram no planeta sem dar uma olhada ainda qual é a base para instalar isso, mas um sistema de sucesso, obviamente, precisa de demanda, e essa demanda ela se revela muito em função da densidade e dos interesses de deslocamento, mas tem aí um espaço para complementar esse sistema estruturado, aí, ou alimentar um sistema de alta capacidade. E poderia também servir como primeira e última milha. Exatamente, no primeira e última milha, claro que a gente fala primeira e última milha em simplificação, isso às vezes é um pouco mais de uma milha, porque às vezes uma milha a gente fica até tentado a caminhar, mas é nessa linha.